dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre Grécia Antiga. E na aula passada nós vimos quais foram os principais povos que invadiram a região da França, né, que é a Península Balcânica. Nós vimos também o legado cultural e histórico deixados pelos gregos. Então, nós temos o teatro, as Olimpíadas, democracia, filosofia, arte, arquitetura, muitas coisas os gregos nos deixaram há cerca de 4.000 anos atrás. E aí, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade e falaremos sobre a invasão de outros povos. E com essa invasão gerou a primeira diáspora grega. E aí eu vou explicar para vocês o que seria isso. E aí, com isso, nós vamos ter o desenrolar de outras situações na Grécia Antiga, ok? Bom, e o objetivo da aula de hoje seria explicar a formação da Grécia Antiga com ênfase na formação da polis e nas transformações políticas, sociais e culturais. Bom, é uma breve introdução. Vimos na aula passada que o legado histórico-cultural deixado pelos gregos foi gigantesco. Teatro, Olimpíadas, democracia, filosofia, arte compõem a nossa sociedade atual, entre outras coisas, e foram os gregos que desenvolveram há mais de 4.000 anos. Aprendemos também sobre o início de formação da Grécia Antiga e os primeiros povos que habitaram a região dos Balcãs, né, que é a Península Balcânica, que é a região ali que banha a Grécia Antiga, a fim de entender como os gregos criaram todo esse legado importante. E aí, dando continuidade, nós vamos aprender sobre a invasão dos dórios e o que provocou a primeira diáspora grega. Vamos lá? Antes de mais nada, é importante a gente falar sobre a divisão histórica da formação da Grécia Antiga. Ela foi marcada por vários períodos, ou seja, porque como foi uma história muito longa, os historiadores dividiram toda essa história da Grécia em 4 períodos. Então, nós temos o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico e o período clássico. Nós ainda estamos aqui, ó, no período pré-homérico. Professor, o que seria o período pré-homérico? É um período da Grécia Antiga, com o início, né, desses primeiros povos que marcaram essa região, certo? Que chegaram na região da Grécia e deram início à formação da Grécia Antiga. E eles chamam de pré-homérico porque foi antes das obras criadas por Homero. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Homero e 2 obras que ele criou, que foi a Ilíada e a Odisseia. Então, nesses 2 livros, ele relata o cotidiano dos gregos, as guerras, né, que aconteciam na época. E aí, o que aconteceu antes disso, eles chamam de período pré-homérico. E aí, galera, período pré-homérico foi marcado pela chegada dos primeiros povos na Grécia e é assim denominado pelos historiadores por representar o período que antecede as obras de Homero, Ilíada e Odisseia, como já expliquei para vocês. Bom, eu vou fazer um breve resumo do que eu falei na aula passada, só para a gente explicar a primeira diáspora. Então, esse primeiro período, né, dos povos que formaram a civilização grega inicial, é chamado de período pré-homérico, como eu falei para vocês. Esse período foi marcado pela junção de vários povos, como eu já havia falado para vocês na aula passada, que foram os jônios, os aqueus, os eólios e os dórios. Esses 4 povos marcaram esse início de formação da Grécia Antiga. E aí, por volta de 2.000 anos antes de Cristo, os aqueus ocuparam o território grego, dando origem aos primeiros núcleos urbanos, como eu já tinha explicado para vocês. Nessa época já existia a civilização cretense. Lembra que eu expliquei para vocês na aula passada?
E aí, por volta de 1700, os jônios e os eólios migraram para o território onde se encontravam os aqueus, e aí eles se integraram pacificamente às comunidades locais. Então, a partir do século XII, os dórios, esses povos aqui do mal, eles invadiram as comunidades locais. Só que eles não tinham a intenção de povoar, eles queriam dominar. E aí o que eles fizeram? Eles impuseram o seu domínio sobre todas as cidades ali daquela região e conquistaram a ilha de Creta e várias outras regiões. E aí o que aconteceu? Muitas famílias que viviam nessas comunidades, elas começaram a migrar para outras regiões, né, para o interior da Península, Ásia Menor, com o objetivo de fugir dos dórios, certo? Então essas famílias que já viviam lá, elas queriam fugir desses ataques, elas não queriam ser dominadas, então elas fugiram, elas se dispersaram. E aí a fuga dessas pessoas ficou conhecida como a primeira diáspora. Gente, diáspora significa fuga, dispersão. Então, quando alguém perguntar para vocês o que seria a primeira diáspora grega, foi o momento de fuga de algumas famílias a fim de fugir dos ataques dos dórios, certo? Então, basicamente, isso marca o que foi a primeira diáspora grega. Foi a fuga das famílias que viviam nas comunidades da região e que queriam fugir dos ataques dos dórios. E aí nós teremos a primeira diáspora grega, que foi a dispersão dos gregos, ok? E aí aqui esse desenho ilustra basicamente o que foi esse período pré-homérico. Aqui nós temos a região da Grécia, certo? Isso aqui, olha, marca a Grécia Antiga. Aí nós tivemos aqui os aqueus, os jônios, os eólios, primeiramente, e por fim os dórios, que queriam o quê? Acabar com toda aquela estrutura já formada. E aí nós tivemos uma fuga, dispersão de algumas famílias, certo? E aí essa estrutura aqui, ó, meio que ela se desintegrou. Aí a gente vai ver como que a civilização grega viveu após essa invasão dos dórios e fuga de algumas famílias. E aí vai ficar para a próxima aula, ok? Então, gente, por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem lá no fórum e aí eu vou deixar o questionário para vocês responderem, valendo meio ponto, ok? Então, um abraço e até a próxima aula.